de pastor. Sou ovelha que precisa de pastor. Amém. Ovelhas que realmente precisamos de um pastor. Como nós cantamos, né? Já refúgio a glória eterna de Jesus, os reis, breves reis deste mundo, ouvirão as coisas. E os sinais de sua vida mais se mostram cada vez. Jesus, irmãos, ele não nos deixou cegos nesse mundo. Ele deixou mensagens, verdades que nos mostram o tempo em que vivemos. Então hoje este é o tema do sermão desta noite, né? Os sinais da volta de Jesus. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, e nós vamos, antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração. Mateus capítulo 24. Vamos lá? Fechemos os nossos olhos. Muito obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui com boas circunstâncias para louvar, para agradecer, para exaltar o teu santo, bendito e divino nome. E também aprendemos, Senhor, que é humilde e manso de coração. Venha nos abençoar, venha nos despertar, venha nos ajudar a andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade e, sobretudo, nos preparar para a tua volta, que será em breve. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 24, ele fala de muitas coisas, né, a respeito da proximidade que ia acontecer quando Jesus estivesse próximo já, né, de volta. E o versículo tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja Derribado. Aí ele começa a falar dos princípios das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio da luz. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão muitos. Depois de multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será. E será, versículo 14, e será
este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá. Fim. Então Jesus ele mencionou alguns acontecimentos, né, que iam acontecer próximo à sua vinda. Ele falou que viriam o quê? Falsos profetas. E ele diz que haveria guerras e rumores de guerra. Nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Haveria fomes e terremotos. Isso tudo era o quê? Princípio Das dores. Então, irmãos, Deus ele tem mostrado para mim e para você a situação do mundo em que nós vivemos. Já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e já tivemos nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes para todo lado, principalmente na África. E nós vemos fome aqui no Brasil também, em todos os lugares do mundo. E pestes, né? Doenças. A gente não consegue nem nomear tantas enfermidades e doenças que apareceram, né? Cada um com um nome diferente, estranho, e aí algumas enfermidades já antigas, né, que já estavam superadas, né, pelas vacinas, estão se tornando de novo, voltando. E a gente pode ver, irmãos, que o mundo vai de mal a pior. Tudo isso é um alerta para que nós possamos ficar o quê? Apercebidos. Ficarmos atentos. Porque as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, na televisão, em casa. Você vê o que está acontecendo, a natureza. A natureza, ela está devolvendo tudo aquilo que o ser humano faz com ela. O ser humano destrói a natureza. O ser humano constrói onde não deve construir. O ser humano desmata, faz buraco, cavando e atrás do tesouro. As mineradoras aí cavam atrás dos minérios. Depois as barreiras se rompem e destrói cidades inteiras. A gente vê uma chuvinha de nada, não tem uma chuvinha, né? Uma chuva de 2 horas. Eu nunca vi isso, irmãos. Eu tenho 63 anos. Eu já vi chuva, hein? Eu já participei de incêndio, já vi enchente, já fiquei no meio de enchente. Mas nos últimos tempos as coisas estão cada vez mais mais intenso, né? Com intensidade. Cai uma chuva de 2 horas e faz um estrago imenso, né? Há poucos dias vimos um estado todo debaixo de água, né? O Rio Grande do Sul ficou embaixo da água. E a gente pergunta, Senhor, por que isso? Mas ele falou que isso é o princípio das coisas. Que nós devemos ficar percebidos. Porque estas coisas vão acontecer. Terremotos, irmãos. Terremoto a gente antigamente a gente até contava, né? Era um distante do outro. Acontecia um, depois de décadas acontecia outro. Agora não, todo dia tem terremoto. De larga escala, de pouca escala, mas sempre tem. E Jesus avisou, terremoto em vários lugares. Doenças, guerras. Já tivemos 2 guerras mundiais e agora temos essas guerrinhas aí, né? Eu lembro bem próximo da gente aqui. Eu digo próximo porque é nos países vizinhos aqui. Que era
uma briga da Inglaterra com a Argentina, pelas Ilhas Malvinas. Vocês lembram? Nem lembram mais, né? O irmão nem lembra mais. Tanta guerra que é uma atrás da outra que nem lembra mais. Mas aí o que aconteceu? Porque as Ilhas Malvinas está no território nosso aqui, é americano, né? Mas as Ilhas Malvinas, ela é estabelecida no Reino Unido. É a Inglaterra que manda lá, que cuida de lá, das Ilhas Malvinas. Aí o presidente argentino falou que ia tomar as Ilhas Malvinas da Inglaterra. Do poder da Inglaterra. Aí a presidente, não, a rainha Elizabeth, né? Essa senhorinha que veio aqui agora, falou assim: eu tenho mais medo de um cristão sincero, de joelhos, orando, do que a Argentina. Falou assim, a rainha Elizabeth falou: eu tenho mais medo de um cristão sincero, ajoelhado, do que o governo argentino, dizendo que ia tomar aí as Ilhas Malvinas da Inglaterra. Então a gente pode ver, irmãos, que sempre está havendo guerra, rumor de guerra. A gente vê a situação do mundo, né? A gente vê a situação lá dos nossos irmãos aí, que é nosso vizinho, os venezuelanos, vindo a rodo, né? Para o Brasil, para os países vizinhos do Brasil também. Por quê? Dificuldade no país, governo duro, que empobreceu todo mundo, né? Poucas pessoas, pouco rico, a maioria paupérrima, e as pessoas fogem do lugar, né, para tentar viver, né, de uma forma melhor. E aí a gente vê também agora, e a gente vê na televisão agora, os brasileiros que estão na América sendo deportados para o Brasil, algemados de perna e braço. De perna e braço. Algemados nos pés e nos braços. Deportados para o Brasil. A gente vemos que nós estamos beirando a terceira guerra mundial. Nós estamos beirando. E a gente pode ver que as coisas estão acontecendo, e as pessoas, por causa do poder, porque elas querem alguma coisa, elas não estão satisfeitas. O Putin, né? Ele não está satisfeito, porque a União Soviética, que era um país enorme, né? Ele foi o quê? Ele foi dividido. Ele foi todo dividido. Então, dentro da União Soviética existem muitos países agora. E a Ucrânia é um deles. Ele quer tomar tudo. Então, ele tomando a Ucrânia, ele vai para outra. Ele vai para outra. Porque ele quer fazer o quê? Quer unir novamente a União Soviética. Quer fazer um só. De novo. Então a gente pode ver, irmãos. As pessoas, de vez de deixar o outro país se desenvolver, crescer, não, eles querem ter, matar, querem tomar, querem. Então a gente pode ver que o coração do ser humano está cada vez pior, não está mesmo? Está piorando. E ele diz que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos esfriará. O amor de quase todos esfriará. Agora, eu vou levar para os irmãos para um
versículo também aponta para o fim. Vamos lá, está em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Agora a sociedade, como estaria a sociedade no tempo do fim? Capítulo 3 de Timóteo, 2 Timóteo, a partir do versículo 1 diz assim, na introdução dos versos aqui diz, os males e as corrupções dos últimos dias. Também está falando dos últimos dias. Né? Então diz aí, sabe porém, peguei uma água. É 2 Timóteo, capítulo 3. Ah, tá, não. Falei que foi errado. Amém? Diz assim, sabe porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles. Vamos fazer uma pausa aqui. Soberano, tempos difíceis. É o tempo que nós vivemos hoje, tempos difíceis. As pessoas seriam como? Como seria o caráter das pessoas? Como as pessoas estão se posicionando na sociedade? Elas seriam o quê? Orgulhosas, arrogantes, blasfemadores, cruéis, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, irmãos, a gente pode ver nessa sociedade. Eu estava conversando com meu sobrinho e ele estava. Ele já foi da igreja, não está mais. Ele está afastado. Aí ele falou para mim: tem muitas coisas para acontecer ainda, mas a gente vê que. Ele falou, a gente vê que as coisas estão acontecendo conforme está. Aí ele contou uns episódios com os vizinhos, os problemas que ele tem aonde ele mora, com os vizinhos, como são difíceis lidar com os vizinhos que não respeitam o espaço dele, né? O espaço da casa dele. E as pessoas, irmãos, estão assim, as pessoas brigam por qualquer coisa, as pessoas se machucam por qualquer coisa, as pessoas dizem para outras pessoas coisas sem pensar, sem avaliar o peso que ela está falando, e aí destrói relacionamentos, destrói famílias, e aí vai por diante. Tudo porque as pessoas são egoístas, são avarentas, e as pessoas estão sem afeição natural, né? Ele faz uma lista enorme, né? Homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Meu Deus do céu! Como a gente vê filho hoje que não obedece pai de jeito nenhum?
O pai faz tudo, fala tudo, dá o melhor ensinamento, a melhor educação, mas não tem jeito. O filho vai fazer o que está na cabeça? Está na cabeça dele. Não aceita orientação, não aceita direção. E aí vai fazendo o pai e a mãe sofrer. E a família toda, porque todos são envolvidos no sofrimento. E aí que as pessoas hoje sofrem. Tem uma mãe que a gente ajudou há pouco tempo aqui que o filho se matou ali na pracinha, ali do outro lado. Um jovem de 19 anos, né? Quantos anos tinha meu pai? 17 anos. Se matou enforcado na pracinha ali, numa ladinha ali, numa pracinha pequenininha. É o mundo que nós vivemos, irmãos. As pessoas não estão mais suportando. Se Jesus não tiver misericórdia de nós, irmãos, se ele não voltar logo, não sei o que vai ser deste mundo, desse planeta. E ele fala ainda, continua lendo aqui, né? As pessoas serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E como a gente vê gente ingrata, irmãos? Você ajuda as pessoas, você faz tudo pelas pessoas, aí você recebe em troca uma ingratidão. Em troca você recebe uma ingratidão. Parece que é coisa do inimigo mesmo, né? Isso. Por quê? Por que acontece isso? Porque se você é bom, continua sendo bom, dependendo da resposta que você tem da pessoa que você ajudou. Se ela te respondeu com ingratidão, não deixe de ser grato, não deixe de ser bom para as pessoas por causa disso. Porque foi o que ele quer, endurecer o seu coração. Aí ele continua dizendo, ingratos, irreverentes, não tem reverência por nada, não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita a família, não respeita o próximo, não respeita nada. Desafeiçoados, quer dizer, uma pessoa sem afeição. Quando você olha, a afeição é uma afeição o quê? Carregada de sentimentos ruins. Aí você na cara você vê. Você vê que a pessoa é uma pessoa carregada. Uma pessoa desafeiçoada, não tem uma afeição natural, que tem paz. Né? A pessoa tem ódio, tem rancor, tudo dentro do seu coração. Implacáveis, caluniadores, são mentirosos, né? Sem domínio de si, pessoas que não conseguem dominar-se. Meu pai era um cidadão assim, sabe? Meu pai tinha uma dificuldade de se dominar. Meu pai era da minha altura. Se fosse mais alto, 1 centímetro mais alto que eu. Mas é um homem valente. É um homem que não levava desafio para casa. Meu pai era assim, André Chiva. O André Kiva, italiano. Não levava desafio para casa. Meu pai era um homem esquentado. E eu e meu irmão eram igualzinho. Eu e meu irmão eram igual ao meu pai. Mas Jesus entrou na minha vida e me transformou. Amém? Amém. Porque Jesus tem poder para transformar. De tornar o filho do trovão o discípulo do amor. Então ele fez esse milagre na minha vida.
tinha pavio, nem pavio curto tinha. Deu um pavio bem grande para mim. Amém? Isso é o poder de Deus, irmãos, porque a natureza que meu pai tinha também tinha. Eu já vi meu pai brigar com um homem que dava 3 dele, não era 1, não era 2, não era 3. Chama Cridão. O homem, o senhor não dava minhas 2 pernas, não dava o braço do homem. Só o braço do homem, minhas 2 pernas juntas, ainda não dava o braço dele. O homem tinha uns 2,10 metros, e era largo, dessa largura assim, e só o braço, nem sei como pesava o braço daqui. Meu também tomou uma só. Meu pai foi caiu 10 metros de distância. Uma pancada que só foi. Mas ele não fugia, não. É doido, meu pai era doido. E assim, irmãos, tem pessoas assim também, cruéis, inimigos, que não têm domínio de si. Cruéis e inimigos do bem. Quer saber? Meu pai gostava de tomava uma cachaça empurrada todo dia. Então, irmãos, é uma pessoa que era assim, sem domínio de si. E aqui a Bíblia discutindo assim: inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas hoje são mais amigas dos prazeres, daquilo que satisfaz o seu coração, que satisfaz o seu ego, que satisfaz os seus desejos, as vontades do seu coração, do que ser amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também disso. Irmão, muitas vezes, aqui está dizendo, ó, versículo 5, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder que transforma. Tem forma de piedade. Eu sou bonzinho, eu sou cristão, eu sou irmão, eu sou irmã, eu sou isso, eu sou aquele, mas na verdade, não é nada. Só forma, só aparência. E o pior é isso aí, ó. Vamos continuar lendo. Versículo. Forma de piedade, negando o poder. Foge também desses, pois, versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo como por James e Jombres que existiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente e réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também os que aconteceu com aqueles. Aí está dizendo aqui, ó, pessoas que têm aparência de piedade, que se aproveitam, olha só, irmãos, para entrar nas casas. Aí a Bíblia usa uma expressão até estranha, mulherinhas, que se conduz à prostituição e se aproveitam. E aí diz que resistem o quê? Resistem à vontade de Deus, como Janes e Jombres. E quem é Janes e Jombres?
São os dois marcos. Os dois marcos do rei do Egito. Que quando Moisés levantou o quê? A serpente, né? No seu cajado, eles fizeram o quê? Levantar também. Quantas serpentes? Serpentes também. Janes e João, dos magos do rei do Egito, fez levantar também as serpentes. Para dizer, ó, nós também podemos fazer isso. Mas o que aconteceu lá na história? A serpente de Moisés, do cajado de Moisés, engoliu a serpente dos magos. E aqui está fazendo uma prefiguração de que tem pessoas que têm aparência de cristão, que parecem ser cristão, mas fala para as pessoas fugirem dela. Olha só que coisa triste, hein? Fugirem. Porque resistem à vontade, à verdade de Deus. Como Janes e Jones rejeitaram também tudo que Moisés fez diante deles, para nos avisar, para nos advertir com respeito à saída do povo de Deus do Egito. E eles também fizeram as coisas achando que estava tudo certo. E estava tudo certinho como Moisés fez. Então, irmãos, a gente pode ver que as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós vemos aí as coisas acontecerem, os desastres naturais, as guerras, os terremotos, os rumores de guerra. E estamos numa iminente guerra mundial de novo. Porque um não cede, outro não cede. Agora nos Estados Unidos entrou um presidente, né? Que ele não tem papo na língua. Ele faz o que ele fala, ele faz. Então, irmãos, a gente não está seguro nesse mundo. A única segurança que nós temos é Jesus. Amém, irmãos? É Jesus. Vocês lembram do sermão de ontem? Quem lembra do sermão de ontem? Eu não esqueci ainda, né? Eu não esqueci, olha, foi uma coisa linda. Só para refrescar nessa cabeça. O apóstolo Paulo falou assim: aquele que está de pé, cuida que não Cai. Ele falou isso ou não falou? Aquele que está de pé, cuida que não. Um rei caiu. Saul, rei, caiu. O homem mais sábio do mundo, quem era? Salomão. Salomão Vem, Salomão. caiu. O homem mais valente, quem era o homem mais valente? Davi, também caiu. A gente pode ir por toda a palavra de Deus, irmãos. Nós vemos homens de Deus, homens entregues a Deus, que não vigiaram e caíram. Mas eles ficaram lá? Não, né, Eduardo? Não ficaram. Porque a graça de Deus nos alcançou. E a graça de Deus, ela também quer nos alcançar. Muitas pessoas dizem, mas puxa vida, está tudo acontecendo. Algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo. As pessoas estão indo de mal a pior. Né? O
caráter do ser humano que está cada vez pior. Não está melhorando, está piorando. Só aqueles que entrega a sua vida nas mãos de Jesus podem ser transformados, podem ser libertados de todos esses males. Ele falou, ele avisou, ó, nos últimos tempos vocês terão tempos difíceis e trabalhosos, mas vigiai. Por que Jesus ainda não voltou, irmãos? Por quê? Se tudo está acontecendo. Só falta uma coisa, né? Qual que está faltando, irmãos? É o evangelho que pregar na todo mundo. Está lá em Mateus capítulo 24, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Aí o evangelho, irmãos, a igreja adventista do sétimo dia está estabelecida em 212 países. Olha só, a igreja adventista do sétimo dia está estabelecida como igreja em 212 países. Então, qual país que não está? Alguns países que não entram no evangelho, que não permitem, matam os pastores e matam quem fala de Jesus, não mata. Um é a Coreia do Norte. Se você for na Coreia do Sul, está 5 igrejas adventistas na Coreia do Sul. Mas na Coreia do Norte, não tem uma. Você vê como é as coisas. Então, mas diz que o Evangelho de Jesus será pregado no mundo e não virá o fim. Então faltam alguns países só, poucos. E hoje eu não preciso ir lá para pregar. Hoje as ondas sonoras chegam lá. Os rádios, televisão, internet. E o Evangelho será pregado, irmãos, de uma forma ou de outra. E aí então virá. Aí vamos ler 2 Pedro 2,9. Já vou terminar. 2 Pedro 3,9. Quem pode ler por gentileza? Se alguém não achar, eu leio. 3,9. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é lutando para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro está falando aqui, ó. Jesus não retarda a sua promessa. Ele não retarda a sua promessa. Mas ele é longânimo. Longânimo. Para que todos o quê? Venham fazer o quê? Se arrepender. Para que ninguém se perca. Irmão, Deus quer salvar todo o povo. Todo. Não é um ou dois. Todo o povo. Então muitas vezes Jesus não voltou ainda porque Ele está tendo misericórdia de você e de mim. Porque Ele quer nos salvar. Ele quer nos dar a oportunidade de arrependimento. Arrependimento do quê? Do pecado. Vamos terminar lendo Lucas 21, versículo 28. Lucas 21, 21. Lucas capítulo 21, versículo 28.
Vamos ler a partir do versículo 25 até o 28. A vinda do Filho do Homem, fala a vinda de Jesus, né? Fala também sobre a vinda de Jesus. Ele fala assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Amém. Então, Jesus está falando aqui, ó, quando essas coisas estiverem acontecendo, todos os sinais da volta de Jesus, ó, ele fala assim, ó, levanta a sua cabeça, exultai, porque a vinda de Jesus é breve. Amém? Amém. Então, irmãos, aí conta uma cena que as pessoas desmaiarão de temor pelas coisas que vão se manifestar. Irmãos, a gente, eu estou vendo, eu gosto de ler, né? Eu vejo muitas reportagens. Irmãos, nunca o tal do telescópio, esqueci o nome do telescópio agora, está vendo tantas coisas no espaço, está vendo tantas coisas, que a ciência, nem eles conseguem entender buracos negros. Só para terminar. Jesus diz aqui que os poderes do céu serão o quê? Abalados. As pessoas desmaiarão de terror pela manifestação das coisas que vão acontecer. E se nós não estivermos preparados nas mãos de Jesus, lá em Apocalipse fala que cairão pedras de quantos talentos? De quantos talentos? Um talento. Quanto pesa um talento? Você lembra na Bíblia? Caiu uma pedrinha de gelo desse tamanho assim, né? Faz um estrago danado, né? Faz. Quando cai do céu granizo, e cai umas pedras maiorzinhas, as pessoas ficam com os olhos regalados. Um talento, se eu não me engano, significa 34 quilos. Caíram pedras de um talento, quer dizer, pedras de 34 quilos. Aí você imagina, uma pedra de 34 quilos a uma velocidade que eu não sei quanto vai ser. Ela vai cair. Irmãos, isso tudo a Bíblia revela para mim, mas é para me deixar assustado, com medo? Não, porque a Bíblia fala, cairão 1000 ao meu e a mim não acontecerá nada. Olha a segurança que nós temos quando temos Deus por nosso socorro. Amém. Quando temos Deus por nossa salvação, Ele nos libertará, vai nos livrar de muitos males que as pessoas que não aceitaram Jesus, pessoas que não abriram o coração para Jesus, que não permitiram Jesus entrar, eles desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão. Aí ele fala assim, ó, quando você cristão, crente, filho de Deus,
começar a perceber estas coisas, erguei a vossa. Olha para os céus, irmãos. Levanta a sua cabeça. Porque a sua glória, a sua salvação está mais próxima do que nós imaginamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que quando Jesus voltar, com poder e grande glória, nós podemos estar preparados para subir com Ele, estando vivos ou mortos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. É o meu desejo ao irmão de Jesus. Amém? Vamos ouvir uma mensagem musical com a nossa irmã Esther. Depois vamos cantar o 465. Quando em cativeiro te levaram desse ano, e teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia Não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, Num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. amém, louvado seja Deus. Agora vamos levantar e vamos juntos louvar o nosso Deus. 465.
sei do regresso do esposo, mas pelos sinais sigo esperançoso, pois logo virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, nosso dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade. Descansa haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Glória a Deus, é isso mesmo, Senhor. Ninguém foi tão longe que não pode ser alcançado por Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo, e começou a nomear os seus pecados, mas eu fiz isso, fiz aquilo, não tem mais jeito para mim. Tem sim. Só não tem jeito para quem não quer. Você pode ter se afundado na lama do pecado, mas Deus está com a mão estendida para te resgatar. Amém. Assim como o Eduardo pregou ontem, né? Homens que a gente não esperava, caíram, mas Deus os chamou e eles responderam sim para Deus, né? E estão lá na galeria dos heróis da fé. Que eu possa colocar meu nome lá também, você também, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em cima de mundo, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.